Pois, meus amigos, enquanto gravo o meu vídeo semanal, neste vídeo eu trato sobre música, autores, compositores, louvores, o Rio Grande do Sul enfrenta a sua maior calamidade, a maior calamidade da sua história, superando a grande enchente de 1941. Já houve outras enchentes em Porto Alegre, como a de 1967, em que entrou água no centro da cidade. Acontece que Porto Alegre ela é uma cidade que fica localizada às margens do estuário daquilo que chamam de Guaíba, que não se sabe se é um rio ou se é um lago. E ela recebe águas da metade do estado do Rio Grande do Sul. São muitos rios que aqui desaguam, rios grandes, navegáveis, importantes. E na década de 70, o governo federal construiu um muro de 5 metros de altura entre o cais do porto e a cidade para impedir novas cheias. E são muitas comportas ao longo do porto, acho que uns 6 ou 8 quilômetros, são muitas comportas. E ninguém esperava pelo que acontece. Acontece que as grandes comportas, ou portas grandes de ferro, não conseguiram conter o volume, a pressão da água, porque a água subiu muito. A água subiu para 4,51 metros acima do nível do rio, aqui na cidade de Porto Alegre, mas em cidades como no Rio Taquari, entre Lajeado e Estrela, subiu 35 metros, inundando boa parte das cidades e as pontes. Então o Rio Grande do Sul hoje está numa desgraça sem tamanho. Cidades isoladas, não tem como sair de Porto Alegre, nem para as cidades da grande Porto Alegre. As pontes que dão para a Zona Sul foram interrompidas, e há que se registrar aqui que a nova ponte do Rio Guaíba que fizeram aqui, os pescadores alertaram os engenheiros de que aquela ponte estava muito baixa. Ela é bem alta para passar os navios por baixo, mas depois ela desce. Os pescadores disseram, não, isso aqui está muito baixo. Isso aí numa enchente vai estar... E de fato passou por cima. Então não tem acesso para o sul, não tem acesso para o norte, não tem acesso para o oeste. As cidades do interior estão isoladas. É uma situação dramática. Então, o que está havendo neste momento é que, apesar de todo o socorro que a Defesa Civil, o Exército, a Polícia, a sociedade civil está fazendo, o importante é que a igreja está mobilizada. E quando digo igreja, eu me refiro ao corpo de Cristo, não a uma denominação específica. Todas as igrejas estão motivadas, trabalhando. Claro, algumas congregações, alguns templos ficam nessas áreas que foram inundadas. Então não puderam fazer muita coisa. Mas outras congregações em lugares mais altos estão hoje servindo de abrigo para a população. A gente não tem notícias de nossos pastores e amigos do interior do estado. Muitos deles a gente não tem notícia deles. Então é uma situação bastante difícil, porque não se sabe como é que eles estão reagindo. Os templos foram inundados. Bem, na realidade eu queria hoje era comentar sobre uma música de Asaf Borba, uma música muito interessante, que eu já dei algum toque aqui, que é a música Ensina-me a Amar. E eu vou pedir para o meu colaborador, William, que coloque aí o coral da Ábida da Assembleia de Deus de Osasco, que é regido pelo maestro Elias dos Santos. Ele vai colocar aí a música para você, Ensina-me a Amar.
Há uma história muito linda contada a respeito deste hino. Isso foi em 1981. Eu tenho aqui, às vezes eu preciso ler um pouquinho, não é? Asaf estava no interior e um cunhado seu desapareceu numa praia de Santa Catarina. 3 dias depois, ele foi achado 10 dias depois, mas nesse ínterim seu pai também faleceu. E foi uma situação muito triste para ele. E aí então ele escreveu essa canção. Asaf tem mais de 600 hinos. E eu gosto dos hinos de Asaf porque são hinos congregacionais. Não são aqueles corinhos reteté, mas hinos que a igreja toda pode cantar, não é? A igreja toda pode cantar. E ele diz assim: no dia seguinte ao sepultamento, acordamos cedo, sem fome e calados. No fim da manhã, para quebrar um pouco o clima do ambiente, peguei o violão e comecei a dedilhar em minha cama. A melodia foi surgindo espontaneamente. Ele fala a respeito desse seu hino. Surgindo em meu coração, balbuciei: ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto no meu coração. Então aqui você tem o hino que é apresentado pelo Coral Ábida, da Assembleia de Deus de Osasco, e dirigido pelo maestro Elias José dos Santos. Letra linda, que diz: ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo quanto tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos e tudo vem de ti, Jesus. Deus abençoe. Deixa aí o seu gostei ou não gostei. Aí, a respeito dessas enchentes no Rio Grande do Sul, certamente você tem contato de pastores e amigos e que a sua igreja e do resto do país pode ajudar a minimizar o sofrimento desses irmãos. Deus abençoe.